Só existe uma chance de alguém continuar o velório. Só se o morto não ressuscitar. Se o morto levantar, cancelou o velório. Você veio pra tumultuar, isso é uma caricatura. Eu vou exorcizar o demônio com a carteira de trabalho que nunca trabalhou, um grande vagabundo nessa nação. Você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não tá tendo. Olha, vai. Eu ia dizer que a não ser que você mora em Marte, você não conheceria o Pablo Marçal. Eu também não duvido que tenha clipador mandando sondas com cortes dele lá pra Marte também. Existe quem chama ele de charlatão, vendedor de curso, coach, ladrão de idosos. Também existe quem o chama de revolucionário do sistema, ou um grande empresário que vai mudar a realidade de São Paulo ou do Brasil. Mas no final não importa. Você pode odiar, amá-lo, mas no final ele vai aparecer até debaixo da sua cama mandando você fazer o M. E se você é adversário dele, infelizmente vai ter que abaixar a cabeça, entender que vai ter um novo jeito de se fazer campanha política depois desse mar. Me chamo Emanuel Espanhol e sou um ex-engenheiro, ex-programador que resolveu empreender nesse mundo do digital há 4 anos atrás. E hoje você verá aqui o que difere daquela forma entediante de fazer campanha política antes e após o vírus Marçal aparecer. Este não é um vídeo com viés político, porém está cercado de opiniões minhas acerca do assunto, sempre se baseando em comportamento humano e marketing digital. Pausa rapidinho aqui, porque eu comecei a escrever esse roteiro antes do final do primeiro turno da eleição e vi que ele se tornou atemporal, não importa se ele ganhou ou perdeu. Então já curte aí e se inscreve no canal. Caneta azul, azul caneta azul, está marcada com a minha letra. Me dê sua proposta, vota em Paulo Bosta. Vote em Jane do Ovo, 36394. Jane do Ovo! O povo quer comer. O povo quer emprego. Chato, essa é a palavra que define. Tudo muito chato, cercado de discursos robóticos, como se os candidatos fossem marionetes. As campanhas sempre se basearam em quem tinha mais tempo de TV, quem tem mais grana de fundo eleitoral, quem consegue imprimir mais santinhos e quem consegue comprar mais votos. De verdade, poucas pessoas se interessam genuinamente em política, já que era explícito o jogo de interesse de todas as partes. Era comum de se ouvir aquela frase, eu não me interesso por política. E a cada 2 anos aquele cenário, mais uma vez, se repetia. Aquela poluição visual ridícula e as pessoas seguindo votando por obrigação. Caratinga continua lindo. As pessoas são assim, tendem a seguir a manada. Os poucos candidatos que são disruptivos na sua comunicação, em toda a história se destacaram. O jogo da política deve ser de quem conta a melhor história e como a conta. Mas antes de falarmos o pós-Pablo Marçal, primeiro você precisa entender o conceito de como funciona um funil. Se vocês pegarem esses 3 conceitos aqui de marketing, você consegue fazer quaisquer que seja o político ou campanha de marketing do seu negócio prosperar. A primeira é a atenção, a segunda é a retenção e a terceira é a conversão. Você pode ter as melhores ideias, o melhor serviço ou produto ou até o melhor plano de governo do mundo. Ninguém vai saber disso se não pararem para te observar. Então primeiro você chama atenção e aí depois você mostra quão show é o teu negócio. Mas antes de converter ali para sua proposta, você precisa essencialmente reter aquela pessoa. Você precisa encantá-la com a sua narrativa. E aí que entra aquele tão falado storytelling. É o momento onde você vai construir aquela jornada do herói, falar sobre suas ideologias e suas virtudes. E é aí que as pessoas vão conectar com a sua essência. Ou com a sua fake essência que você vai criar. Aí sim vem o grande finale de você apresentar seu plano de governo, sua proposta, seu negócio, seu serviço, seu produto. Essa tríade serve para qualquer negócio ou campanhas políticas. Segue o exemplo que o Marçal fez. Primeiro, ele chamou atenção a qualquer custo, de uma forma até muito perigosa, utilizando da dádiva dos memes e de falas polêmicas ao excesso. O segundo momento, ele se conectou com o ponto em comum que ele tinha com os eleitores que ele buscava, com a essência deles, com uma narrativa que pontuava ser um cara família, ter prosperado vindo da pobreza, ser cristão, ser da galera, ter uma postura combatente ao Estado e
E por aí vai. Para só no final das campanhas mostrar um lado sóbrio dele, mais sobre o plano de governo depois de ter chamado a atenção, retido milhares de pessoas com a sua narrativa e vir com a parte chata, que no final deveria ser o mais importante. Mesmo ele perdendo, você não pode negar que deu certo o que ele fez. Ele conseguiu conquistar quase 1/3 da população, dos votos de São Paulo. E pode parecer até engraçado isso que eu vou falar agora. Isso do Marçal me lembrou a Manu Gavassi quando ela foi pro BBB e disruptou a forma de ser uma BBB ou uma ex-BBB. Que durante a casa ela construiu uma narrativa extra casa com a sua equipe e durante as lives, ou ao vivo, ou todo o jogo, ela foi soltando pouco a pouco e nunca mais o BBB foi o mesmo depois da Manu Gavassi. Olá! Se você está assistindo esse vídeo é porque eu morri. Tô brincando, eu sempre quis falar isso. Se você tá assistindo esse vídeo é porque eu fui retirada da sociedade. Eu entrei no maior e mais popular retiro espiritual do Brasil. Eu sei. Sim, eu sei. Nesse momento, a minha comunidade pequena, porém fiel de fãs tem certeza que eu enlouqueci. Os meus amigos estão seriamente preocupados com as minhas escolhas de vida. Meus colegas de trabalho famosos estão carinhosamente excluindo meu número do telefone deles para todo sempre com uma leve carinha de nojo. A minha família tá chocada. Pensando tão nova, tinha tanto pela frente. E o resto do Brasil tá se perguntando who the fuck is Manu Gavassi? Então, essa sou eu, tentando descobrir, assim como vocês, who the fuck is Manu Gavassi? Todos os participantes, sendo famosos ou não, fazem uma narrativa para ir soltando durante o BBB e construindo uma audiência ali. Um outro exemplo foi a Boca Rosa, que faturou milhões com essa abordagem. Mas mais uma vez eu friso, não é sobre o certo ou errado que o Marçal fez ou deixou de fazer. É sobre marketing, comportamento humano e resultado. Mas de verdade, eu fico puto da vida em ver o Boulos gastando os seus 60 milhões de fundão eleitoral, que é um dinheiro nosso, para fazer essa merda aqui que eu tô compartilhando com vocês. Aproveita, pausa esse vídeo e me conta aí se você concorda do formato que é o fundão eleitoral aqui no Brasil. E por falar em Boulos, ele já até começou a copiar essa nova era de como se fazer política, copiando o Marçal. Veja só esse vídeo. Candidato, a gente está notando desde o início da campanha uma moderação no seu tom, mas desde o seu discurso, quando o senhor foi para o segundo turno, o senhor subiu alguns decibéis e hoje eu estou achando o senhor em uns 10 decibéis mais altos do que a sua entrevista no primeiro turno aqui. O senhor está já em busca desse eleitor estridente do Marçal, por isso o senhor está elevando o tom de voz para mostrar o seu adversário como alguém mais fraco, que o senhor é essa a estratégia do segundo turno? E não fica muito estranho um candidato, uma roupa e um tom a cada fase da disputa ou a cada eleição? Agora a gente entra de como serão as campanhas a partir desse marco, ou como deveriam ser ao menos. Em um conto de fadas, eu adoraria que todos entendessem de fato como é o poder e como funciona o poder das mídias pagas, da mídia digital no geral. E que também não fosse gasto tanta grana igual é gasto hoje e desviado para o bolsinho dos nossos amigos. Mas como a gente não vive numa utopia, vai ser mais ou menos assim as próximas etapas. Vamos para o primeiro passo. Os candidatos literalmente vão copiar o que o Marçal fez. Tentarão viralizar a todo custo, disseminarão cortes a todo rodo, e agora a gente não vai ter só um Pablo Marçal aparecendo até na tela do micro-ondas. A gente vai ter um exército de Pablinhos dando Ctrl+C e Ctrl+V nas coisas que ele fez e falou. E no final, esses Pablichos não fazem ideia do que eles estão fazendo, só estão copiando e colando mesmo. No segundo momento, nós, candidatos, vamos estar indignados com isso, vamos estar fadigados de ver tantas réplicas, tantas coisas parecendo iguais na internet, e mais pegando ranço de política do que parando para observar de fato. Agora presta atenção aqui que vai um ensinamento que você e os candidatos precisam aprender. Pensa comigo, a atenção ela é despertada a partir de algo que foge do normal, do que é comum, do que é trivial, do que é rotineiro a nossa percepção. Se você apenas copia
aquela estratégia ou forma de se comunicar e não modela o pensamento daquilo, você na real vai se tornar uma chacota e ninguém vai parar para olhar o que você tem de bom de verdade. Logo, a sua forma de chamar a atenção deve fugir da manada, com ideias que podem ser contra-intuitivas, controversas e ainda assim polêmicas, ou até as três juntas. Você não deve ter uma pessoa só como referência, busque no exterior também referências e não só sobre o nicho de campanhas políticas, nichos externos que você para observar a comunicação daquela pessoa. Mas a cereja no bolo está em você aplicar aquela coisa que você modelou, o seu DNA, a sua essência, o seu jeitinho de ser. Cara, entende? Chamar atenção é só a primeira etapa. Você não pode deixar de construir uma narrativa que vai se conectar com as pessoas com quem você busca o eleitorado, para aí sim, de fato, ter um bom plano de governo e converter mais ainda essas pessoas e ser um candidato de responsa, ou ter um produto ou um negócio de responsa. Em resumo, teremos na próxima candidatura, na próxima eleição, candidatos tentando chamar atenção a qualquer custo. Os que não entenderem sobre diferenciação, storytelling e comportamento humano seguirão sendo chacota. Agora vamos voltar a um tempo atrás e te retomar uma frase. Você lembra daquela frase dita por Maquiavel? Os fins justificam os meios? Então me conta aqui nos comentários. Você acha que a forma como Marçal levou a sua campanha justificou os meios ou foi só um tiro no pé? E se você quer entender o que eu faria se eu pudesse recomeçar no marketing e que caminho eu seguiria para aprender todos os skills que eu citei aqui no vídeo, eu vou deixar meu último vídeo aqui no card, que eu ainda não decorei que lado que eu deixo. E ó, não se esquece, faz o E de Emanuel, se inscreve no canal e curte aí. Abraço!